Eu sou a irmã Eliene, natural aqui de Mineiros, da família do Padre Joaquim. Nossas avós eram da mesma linhagem, né? Então nós somos unidos pela família biológica e também pela família religiosa da Congregação Beneditina. Ele como os cassinenses e nós da Federação Santa Escolástica. Então conheço o Padre Joaquim desde pequena. É uma pessoa que realmente nasceu para ser de Deus. Dom Joaquim, como amigo, como religioso, como uma pessoa que sempre acompanhou todos nós. Então nós estamos crescendo cada dia na fé, na esperança, no amor, e não tem como tirar ele desta história de fé, de esperança e também de vida religiosa, de vida beneditina. O Padre Joaquim, para nós, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade religiosa, nossa comunidade paroquial, ele é um exemplo de pessoa que realmente faz o que Deus quer. E foi muito interessante observar o lema dele, né? Fazei tudo o que vos disser. Então, esta é uma síntese de quem é o Padre Joaquim. Uma pessoa tranquila, mas muito pontual. E nesta pontualidade dele, nos ensina que para tudo tem o seu tempo. O Padre Joaquim, muitas vezes, como um bom conselheiro, na parte religiosa, na parte humana, psicológica também. Então, Dom Joaquim, nesse momento, nós estamos com muita alegria de tê-lo como nosso pastor, como nosso guia, porque como religioso, ele já demonstrou esta fidelidade a Deus na vida, no mosteiro e em todos os lugares por onde ele já passou. Então é muito interessante a gente não esquecer que a pessoa do Dom Joaquim é para nós o modelo de um irmão e de um religioso que verdadeiramente consagrou sua vida a Deus, mas que em nenhum momento deixou de lado a pessoa humana. Então, o religioso verdadeiramente consagrado a Deus e a serviço da Igreja. Então, Dom Joaquim para nós é este exemplo de homem consagrado, de pai espiritual para todos nós. A paternidade espiritual deste religioso é muito visível e uma das sinalizações disso são os inúmeros convites que ele tem como pregador de retiro em muitas comunidades religiosas por todo o Brasil. Então isso mostra de um jeito sem palavras a tranquilidade e a fidelidade dele na sua vocação como religioso, como consagrado. São muitas as características, mas o companheirismo, o estar por perto de um jeito orante e de um jeito bem-humorado. E Dom Joaquim, ele sempre teve a característica de um bom humor. Agora ele está ficando mais velho, às vezes a gente brinca que ele está mais comportado. Mas ele realmente sempre teve essa característica da acolhida, da fartura, de estar junto e não estar junto de um jeito muito formal. A naturalidade, eu não diria informalidade, eu diria uma naturalidade de acordo com quem está por perto. É muito interessante isto na pessoa do Dom Joaquim. E todos que já conviveram com ele sabem disso, né? Ele sabe, um dito popular muito simples, ele sabe dançar de acordo com a música, né? E ele sempre teve esse lado muito presente na vida das pessoas, de um jeito muito adaptado ao tipo de pessoa que está convivendo com ele. Então, quando você diz assim, como é que você lembra ele, né? Mas quando lembra ele no meio da família, brincando, bem solto, bem tranquilo, bem gente nossa. No ambiente, porque eu conheço Dom Joaquim como religioso, mas também no ambiente profissional.
porque quando ele veio para Mineiros, eu trabalhava no colégio, isso lá pelos anos 80 e poucos, ele estava como diretor do colégio. Então, uma das características dele realmente é o lema dele, fazei tudo que vos disser. E como estávamos rezando um pouco e pensando, qual seria a característica mais forte do Padre Joaquim para mim? É exatamente essa obediência, essa fidelidade ao que é proposto. Ele gosta de ser pontual, ele gosta de ser fiel ao que é proposto e de não fazer as coisas sozinho. Isso é uma característica dele que me cativa muito e cativa muitas pessoas. Ele gosta de ouvir o que as pessoas pensam. Ele gosta de saber o que você almeja, qual que é a sua meta. Ele gosta disso, mas ele sabe qual que é a meta que deve ser atingida e ele adapta muito bem àquilo que deve ser feito, né? Então, é uma das características dele que eu aprecio muito. Esse de ouvir, mas é um ouvir qualificado. Qualificado espiritualmente, mas qualificado psicologicamente também. E isso faz as pessoas terem essa confiança nele, porque ele sabe equilibrar bem esta questão do que você pensa, do que você é capaz, e aí me lembra muito a regra de São Bento, a qual ele é muito fiel. Na regra de São Bento fala, dai a cada um segundo as necessidades. E eu vejo essa característica muito forte. Ele sabe nos dar o que é necessário, de acordo com cada pessoa. E isso é muito bom. Por isso a Diocese está muito feliz em tê-lo como bispo, porque nós já experimentamos isso, nós já sabemos isso. Defino como verdadeiro monge, porque na regra de São Bento diz que o verdadeiro monge é aquele que vive não para si, mas para Deus. Aquele que vive do seu próprio trabalho, aquele que não é ocioso, aquele que não é preguiçoso. Esta é uma característica que a gente nunca vai ver em Dom Joaquim. Um homem muito ponderado, mas que sabe o tempo de trabalhar, o tempo de rezar, o tempo de descansar. Ele gosta das férias, sempre foi sagrada, né? E isso é muito interessante. Então é um monge equilibrado nesse sentido, em todos os sentidos que eu conheço, né? Eu posso dizer que desde jovem eu acompanho nas pastorais, nos movimentos, e que está influenciando também dentro e fora do mosteiro. Mas ele sempre teve uma ética muito boa com os irmãos monges e um respeito muito grande. Então, Dom Joaquim, como religioso, como monge, é este que sempre sonhou de que a comunidade em Mineiros crescesse e que sempre estivesse presente também na comunidade paroquial. Uma das frases dele que eu sempre guardei comigo é que mesmo como monge e como padre, ele esforçou e esforça sempre para que toda a comunidade nunca ficasse sem uma missa. Que todos os dias em Mineiros tivesse missa, e dentro do mosteiro é a mesma coisa. Então é um homem profundamente litúrgico, é um monge que vive a liturgia monástica e a liturgia realmente eclesial. Então não tem muitas palavras para defini-lo, mas eu diria, é um verdadeiro cristão, é um verdadeiro consagrado a Deus para viver a vida beneditina. E eu fiquei assim, muito encantada. A primeira frase, o primeiro pedido dele como bispo, não sei se o primeiro que eu soube, né? Eu não sei se é o primeiro, mas eu fiquei assim encantada quando ele pediu, né, para Dom Tiago, o prior, que ele gostaria, mesmo como bispo, continuar monge e continuar tendo o quarto dele no mosteiro. Então, para mim, particularmente, isso mostra Dom Joaquim como monge, aquele que verdadeiramente pertence à congregação que ele escolheu, mas também à Igreja de Jesus Cristo. Então, isso foi muito bonito, porque muitas pessoas vão inspirar nisso. O mosteiro é verdadeiramente o lugar dele. Ele está
a serviço da diocese por um tempo, mas ele nunca vai deixar de ser monge, ele nunca vai deixar de ser um beneditino. Então, para mim, esta frase dele, esse pedido dele, já define de um modo comunitário quem ele é e como ele quer viver por toda a vida dele. Acho isso muito lindo, sabe? Eu acho muito especial. Eu gostaria de destacar um aspecto muito interessante. Pela história da CRB, todos que foram olhar muitas fotos da CRB na nossa diocese ou em outros lugares, muitas fotos, muitos momentos, o Padre Joaquim era o único homem no grupo das religiosas. Os encontros eram para religiosos e religiosas, mas em muitas e muitas vezes o Padre Joaquim era o único religioso presente ali. Então isso já mostra o carinho dele, mas é um carinho, um zelo que ele tem de presença junto, de estar ali junto. Então eu penso que a CRB do regional e em muitos aspectos até nacional alegra muito com ele como bispo, porque mais uma vez ele vai fortalecer isso, tá? E a gente sabe que ele sempre teve um zelo, um carinho muito grande. A qualidade das homilias, a qualidade das reflexões como pregador de retiro para as irmãs em muitas congregações, em muitos lugares e muitas vezes para os irmãos também. Para o clero, vocês já sabem, né? Não precisaria nem de dizer. Mas é uma pessoa que sabe colocar a valorização das pessoas no tempo que está vivendo. Eu acho isso muito interessante quando ele fala com os jovens, quando ele fala com as jovens irmãs, quando ele fala com os adultos, quando ele fala com religiosos idosos. É muito interessante acompanhar a reflexão do Dom Joaquim, como ele acompanha também a evolução e a atuação de cada religiosa, de cada religioso. Seria muito interessante a gente lembrar isso. E às vezes ele não comenta muito sobre ele como religioso, mas olhando para ele a gente já sabe, né? Então, o Padre Joaquim, na nossa comunidade, aqui em Mineiros das Irmãs, a presença dele dentro da nossa casa em si, ela é muito pequena, porque estamos sempre encontrando em vários outros ambientes. Mas o Padre Joaquim, no momento mais importante da nossa vida, ele nunca deixou de estar presente. Só para ter uma noção, ele trabalhou muito, por exemplo, na minha profissão. Quando eu fiz a profissão perpétua, foi muito interessante, porque ele que acolheu o pessoal que estava de fora, porque as irmãs eram americanas e elas vieram e tinha muitas pessoas de vários lugares do Brasil que chegaram. O Padre Joaquim trabalhou muito e ainda, conversando com ele, disse, ainda bem, porque se eu sou beneditina, um pouco da responsabilidade é tua, né? Porque ele incentivava muito. E ele acompanhava não só a vida religiosa, com orientação, com presença, mas rezando. Então, falar do Padre Joaquim é falar de uma vida vivida para que Deus continue sendo amado. E que a pessoa continua sendo amada, respeitada onde ela estiver. Então, para mim é muito emocionante falar desta pessoa que acompanhou em todos os momentos, né? Então, desculpa, mas é interessante isso. Então, falar dele como aquela pessoa que está do lado dos religiosos e religiosas, não foi só nos momentos de alegria, né? Nos momentos difíceis, também ele marcou presença. Então esse é o nosso Padre Joaquim, tá? É este que emociona, que educa, que ensina, que faz rir e que não deixa a gente nunca pensar que estamos encerrando nossa missão. Não, nossa missão tem que continuar. É por aí. Tá?
a grande mensagem é essa: vamos viver este momento com muita emoção, muita alegria, mas acima de tudo com muita gratidão. Porque muitas vezes nós rezamos a Deus pedindo um pastor segundo o coração de Jesus. Só que às vezes a gente não pensa que vai ser alguém no meio de nós. Mas eu pensava, Padre Joaquim já está aí acostumado há muito tempo. E para mim não foi novidade que ele foi realmente, dizer assim, oficializado. Eu falo, nem foi eleito, foi oficializado como nosso pastor, que já é há muito tempo. Então nós da Diocese sabemos que ele é nosso pastor já faz muito tempo. Muito tempo. Em todos os momentos que nós nos sentimos sem ninguém, era ele que estava ali. Então essa grande mensagem para nós, ele estará sempre presente conosco, sempre. Seja fisicamente, espiritualmente, ou para sempre, né? E teria uma palavra de gratidão muito a Deus por oficializar este serviço que ele está fazendo. Nós temos maior responsabilidade agora, né? Porque com esta missão oficializada, nos convida a assumir com mais firmeza aquilo que já fazíamos com muito amor, né? E eu gostaria de terminar, de deixar para toda a Diocese, como religioso, ele realmente é muito zeloso por todos. E esta frase me lembra muito, porque eu sempre gostei muito de conversar com ele. E quando ele mudou para Goiânia para estudar, aí eu pensei, agora naquele tempo não tinha celular igual hoje, que é fácil de comunicar, né? Mas estava em casa um dia rezando também para ele, nos estudos e em toda essa vida nova que ele tinha assumido lá, né? Aí chegou alguém que tinha vindo de Goiânia e falou assim, Helene, tem um presente do Padre Joaquim para você. E eu falei, presente? Aí a pessoa me deu um guardanapo, esses guardanapinhos de restaurante, bem simples, com uma frase escrita assim, mais ou menos, se eu não me engano, mais ou menos escrita assim: Helene, continue com os joelhos no chão, observa, né? O coração no céu e os olhos na realidade. Então, esse é o nosso pastor. Eu nunca esqueci isso. Então, nos momentos assim, bem exigentes que a vida traz, com muita alegria eu sempre recordei isso. A oração, joelho no chão, a oração, né? Olho no céu, a nossa vocação é divina. Ser um religioso é ser de Deus, mas é ser aquele que ama todos os filhos de Deus, que acolhe, que acompanha. E os olhos na realidade. Não podemos ficar alienados. Temos que estar bem conscientes de o que acontece no mundo e tudo. E ele é muito zeloso com isso. Então, eu encerro com uma passagem da regra de São Bento, no capítulo 72, que é do bom zelo que os monges devem ter. E que Padre Joaquim é a vivência disso daqui em todos os dias da vida dele que eu conheço, tá? Então ele vai dizendo aqui, né? Pratique, portanto, os monges este zelo com amor ferventíssimo. Isto é, antecipem-se nas atenções e respeito mútuo. Tolerem-se pacientissimamente suas fraquezas, quer do corpo, quer do caráter. Rivalizem-se em obedecer uns aos outros. Ninguém procure aquilo que julga vantajoso para si, mas antes o que for útil para o outro. Este é nosso Padre Joaquim, tá? Este que sempre busca aquilo que é vantajoso para toda a comunidade. Pode cantar conosco, Padre Joaquim. O Senhor sabe disso em todos os momentos. Um grande abraço. E Deus te abençoe abundantemente em todos os momentos. E nos momentos mais exigentes, lembra daquela mesma frase: joelho no chão, coração no céu e olhos na realidade. Avante com fé, estamos contigo.